que de fato algumas pessoas prosperam e outras não? Por quê? Por que para umas parece ser tão fácil, tão simples, tão natural e para outras não? Por quê? Parece que tem algo que bloqueia elas, que impede de avançar, de prosperar financeiramente. O fato é que nós não criamos abundância, não criamos. Ela está sempre presente. O que acontece é que a gente cria limitações. A abundância financeira, ela é o estado natural do ser humano. Todo ser humano nasceu com esse estado de ser abundante, de ser próspero, de crescer. Todo ser humano tem, isso é normal, é abundante. É como se a gente nascesse, como se a nossa mente fosse uma folha em branco. Uma folha em branco, que a gente nasce com ela totalmente em branco. E de acordo com tudo que vai acontecendo na nossa vida, a gente vai preenchendo essa folha que estava em branco com instruções, com bloqueios, com crenças que impedem a gente de prosperar. Então essa folha em branco foi preenchida errada, na verdade, criando esses bloqueios mentais. São os bloqueios mentais que impedem a gente de prosperar. É por isso que tem pessoas que têm o mesmo perfil, a mesma qualificação, o mesmo curso superior, enfim, fizeram os mesmos cursos, mas um prospera e outro não, porque existe o bloqueio mental. E aonde que é formado esses bloqueios mentais? Lá na infância, lá atrás. Baseado em tudo que a gente ouviu, viu e as experiências marcantes que teve lá na infância, a gente começa a criar esses bloqueios mentais. E especialmente de tudo que a gente ouviu, viu e presenciou com os nossos pais, que mesmo sem querer, mesmo sem a intenção, eles criam as limitações na gente, baseado naquilo que eles acreditavam como correto, não no que a gente acredita. Então os pais, eles acabam provocando isso na gente, esses bloqueios mentais, e a gente cresce, entra na adolescência e na vida adulta, levando esses bloqueios mentais, essas crenças limitantes, carregadas de emoções. Porque é lógico, os nossos pais, eles são nossos heróis. Quando a gente é pequeno, a gente quer ser ele. Ele é nosso exemplo, nossa referência. Então se ele fala alguma coisa, alguma crença negativa de prosperidade, de dinheiro, enfim, a gente cria como uma verdade absoluta aquilo e leva para a nossa infância. Então a gente começa a viver uma vida adulta num automático baseado nessas crenças limitantes, nessas instruções que foram preenchidas nessa folha em branco. Exemplo, se a gente era pequeno e ouvia o nosso pai dizer a todo instante: filho, para tu ter uma vida mais segura, mais próspera, mais tranquila, tu tem que ter carteira assinada, tu tem que ser CLT. Imagina se a criança ouviu isso repetidamente lá na infância. Isso começou a criar uma verdade, uma segurança para ela, de modo que o cérebro dela quer manter ela na zona de conforto dela. Então, quando ela cresce, ela talvez queira ser empresário para conseguir ter mais dinheiro, ela não consegue, porque tem esse bloqueio que impede ela de avançar, de prosperar. Porque o pai disse que tinha que ser CLT. Então isso está gravado no emocional dela, como uma crença forte, absoluta, uma verdade absoluta. Outro exemplo, a criança ouvia o pai a todo instante dizer: filho, você tem que estudar, você tem que se formar na faculdade, conseguir um bom emprego. Então, o que foi gravado no cérebro emocional da criança? Que eu tenho que fazer faculdade. Então ela cresce baseado nessa crença. E muitas vezes as pessoas acabam se formando na faculdade porque elas têm que se formar. Fazem um curso que não tem interesse, que não tem habilidade, que não motiva, que não seja a paixão delas, só pelo simples fato de que tem que ser formado, porque o teu pai disse que era isso. Então percebe como os pais, eles não têm intenção de prejudicar. Claro que não. Mas a criança que ouviu aquilo criou uma crença tão forte que ela carrega para a vida adulta. Enfim, ela acaba até deixando de escolher um caminho melhor na vida dela porque ela tem que se formar na faculdade. Quer ver outro exemplo? Se a criança via os pais dela sempre descontrolado financeiramente, sempre tendo dificuldade financeira, a criança via aquilo e aquilo acabava se tornando familiar para ela. Mesmo que seja ruim, aquilo é familiar para ela. Ou seja, ela cresce, se torna um adulto e ela não consegue ter controle financeiro, porque aquilo para ela virou como se fosse uma referência, uma lei. Então, por mais que ela tente, aquela crença está limitando ela. Ela não consegue ter controle financeiro, porque, enfim, meus pais eram assim, eu também vou ser assim. Quer ver outro exemplo de uma experiência marcante
de algo que pode ter acontecido com a criança lá na infância e pode estar prejudicando, criando esse bloqueio. Imagina que os pais dessa criança brigavam a todo instante por causa de dinheiro. Briga de, enfim, de dar tapa na cara, soco, de machucar, e a criança via aquilo repetidamente, os pais brigando e tal. Quando ela via os pais brigando, ela ia para um canto, chorava, ficava olhando os pais brigando, assim, apavorada, meu Deus, meus pais brigando, chorava. Ela não tinha com quem desabafar isso, ela ficava para ela, certo? Então o que acontece? Naquele instante, ela pode ter atrelado o medo ao dinheiro. Então ela cresce, se torna um adulto, ela estuda, trabalha, se torna um adulto e não consegue prosperar. Por quê? Porque ela está ligada ao medo ao dinheiro. Então quando vem alguma oportunidade na vida dela de ganhar dinheiro, ela acaba rejeitando, porque inconscientemente existe um bloqueio mental que diz para ela o seguinte: olha, não aceita dinheiro, dinheiro é medo, dinheiro faz as pessoas brigarem, não aceita esse dinheiro. Ou ela até ganha dinheiro na vida adulta, mas inconscientemente ela consegue gastar sempre mais do que ganha, porque ela está se livrando daquele medo, ela não quer ter aquilo. Então percebe como a emoção, esses bloqueios, eles vão impedindo a gente de prosperar? E de fato não é a gente que não prospera, a gente cria limitações para não ter prosperidade. A prosperidade está caindo a todo instante em cima da gente, a todo instante. Só que a gente não permite, a gente cria limitações. E a boa notícia é que dá para romper com esses bloqueios através das reprogramações mentais. Eu fiz um vídeo, que você pode clicar em algum lugar aqui no vídeo, que eu explico 2 técnicas poderosíssimas para poder romper com esses bloqueios mentais. 2 técnicas de reprogramação muito eficientes. Então, clica aqui em algum lugar aqui do vídeo, ou aqui na descrição, ou procura um vídeo meu que eu explico essas 2 técnicas. Ok, turma? Existem várias maneiras de fazer reprogramação mental e desbloquear essas crenças limitantes. Desbloquear a nossa prosperidade. Outra técnica também, que eu utilizo muito com os meus alunos da bateria financeira, é contar uma história diferente para o cérebro emocional deles, ou seja, contar uma história diferente para a criança deles de algo que aconteceu lá na infância. Ou seja, a pessoa como adulta me procura nas minhas aulas e eu converso com ela, não com ela adulta, eu converso com ela criança, dizendo para a criança dela uma outra versão daquela que ela criou, do que ela viu, ou da experiência que ela teve na infância. É contar uma nova história, é dar um novo significado, é ressignificar algo que ocorreu com ela lá na infância. Então, quem gostou, curte aqui embaixo, comente, compartilhe esse vídeo com teus amigos e se inscreve no meu canal do YouTube e ative o sininho. Ok? Um forte abraço e fique com Deus.